Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Darei início à apresentação do trabalho intitulado Identificação dos fatores físicos espaciais que podem incentivar a caminhada em eixos viários. Estudo de caso Avaré, São Paulo, desenvolvido por Nijme Massoud e a professora doutora Renata Cardoso Maganin, para o 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, que ocorrerá entre os dias 28 a 30 de julho de 2021, organizado pela editora ANAP. A Política Nacional de Mobilidade Urbana Brasileira tem como premissa implantar nos municípios os princípios da mobilidade urbana sustentável, através de 3 eixos condutores: política de desenvolvimento urbano, política de sustentabilidade ambiental e política de inclusão social. Para uma cidade ser considerada sustentável, dentre outros aspectos relacionados à qualidade ambiental, deve incentivar a adoção de modos de transportes não motorizados e coletivos, dos quais destacamos a caminhada, o andar a pé. Sendo assim, para uma cidade ser considerada sustentável, ela deve incorporar alguns itens no seu planejamento estratégico de mobilidade. Os 9 itens propostos pela Secretaria de Mobilidade Urbana vão no sentido de aumentar a prática de caminhada e diminuir as viagens de transportes motorizados. O termo caminhabilidade é muito utilizado pelos pesquisadores da área de transporte e mobilidade sustentáveis no mundo todo. Para analisar os espaços da circulação de pedestres, vários autores concluem que é preciso políticas públicas mais adequadas para chegar a um planejamento de mobilidade urbana sustentável. Outros autores mencionam que muitos fatores influenciam os pedestres na escolha de um local para a caminhada, como a conectividade das ruas, interação com outros modos de transporte, uso misto do solo, segurança, iluminação e arborização. O próprio espaço de caminhada estimula os pedestres a caminhar. O objetivo deste trabalho visa identificar os fatores físicos e espaciais que contribuem para incentivar a caminhada em eixos viários. O instrumento utilizado para identificar os fatores físicos e espaciais que contribuem para incentivar a caminhada em eixos viários foi a ferramenta ICAN, Índice de Caminhabilidade, desenvolvida pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP, no ano de 2018. O índice de caminhabilidade permite mensurar diferentes aspectos do ambiente de caminhada. A primeira versão do ICAN foi lançada em 2016 e em 2018 passou por um aprimoramento para melhorar a viabilidade de aplicação da ferramenta. Foram implantadas as seguintes alterações: simplificação da coleta de dados, estruturação das informações e aperfeiçoamento de alguns indicadores, com o objetivo de aumentar o potencial de aplicação da ferramenta nas cidades brasileiras. A versão 2.0 utilizada nesse artigo é composta por 15 indicadores agrupados em 6 categorias. A avaliação da caminhabilidade foi realizada através de auditoria técnica. Foram adotadas as seguintes etapas: identificação da unidade de análise, definição das categorias e indicadores e respectivo sistema de pontuação, coleta de dados e cálculo do índice de caminhabilidade. Foram adotadas 2 formas de análise, por segmento de calçada e face de quadra. O segmento de calçada inclui análise da calçada e das travessias e é utilizado para avaliar a maioria dos indicadores. A face de quadra é utilizada para a análise dos indicadores relacionados às fachadas fisicamente permeáveis e fachadas visualmente ativas, pois avalia o espaço bidimensional vertical que envolve o pedestre, que pode impactar na caminhabilidade. Para chegar a um critério de avaliação, foi utilizada a estrutura hierárquica, proposta pelo ITDP, assim como os respectivos critérios de avaliação e pontuação. Nesta ferramenta, a avaliação de cada indicador é realizada com a atribuição de uma nota, que varia de 0, insuficiente, a 3, ótimo, em 4 níveis de pontuação. Os quadros apresentam o sistema de pontuação dos indicadores mais detalhadamente.
A coleta de dados foi realizada utilizando ferramentas online, como Street View do Google Earth e pesquisa em loco. Cálculo do índice de caminhabilidade. Uma vez atribuídos a pontuação individual de cada indicador por face de quadra, deve ser realizada a ponderação desse resultado, em função do tamanho das quadras avaliadas. Na sequência, é calculado o resultado de cada categoria. Para cada segmento de calçada, calcular a média aritmética entre as pontuações ponderadas dos indicadores. Para obter a pontuação ponderada do segmento de calçada para cada categoria, o resultado final da categoria é obtido por meio da soma das pontuações ponderadas de cada segmento de calçada, divididos por 100, resultando em uma segunda equação. O índice de caminhabilidade é obtido pela média aritmética simples do resultado ponderado das categorias avaliadas. Esse valor final deve ser comparado com os dados apresentados nas tabelas de pontos do ICANN, que apresenta os graus de adequação e intervenção no espaço por faixas de pontuação, assim resultando em uma terceira e última equação. O estudo de caso foi realizado em um importante eixo viário do município de Avaré, localizado no estado de São Paulo. Este recorte espacial está localizado na área centro-leste da cidade e caracteriza-se por pertencer ao antigo caminho ferroviário da cidade, atualmente a Avenida Major Rangel, juntamente com sua continuação, a Avenida Prefeito Misael Eufrásio Leal. Faz a ligação leste-oeste da cidade, passando pelo centro. A área avaliada é composta por 17 quadras, ou 17 faces de quadras. O local apresenta topografia plana, calçadas estreitas e vias sem sinalização. A malha urbana, em formato xadrez, possui quadras ortogonais com dimensões que variam de 25 a 30 metros de comprimento. Muitas calçadas apresentam problemas de conservação de piso, travessias inseguras, buracos, desníveis, equipamentos públicos, árvores e níveis sonoros inadequados na maior parte das ruas. Em algumas quadras, os pedestres disputam espaços com os veículos, tornando o deslocamento a pé cada vez mais desfavorável. A escolha desta avenida justifica-se por sua importância histórica para o município, visto que a cidade se desenvolveu a partir da primeira estação ferroviária e dos inúmeros galpões industriais situados ao seu redor. A avenida também abriga um patrimônio cultural industrial da história de Avaré, como a antiga estação ferroviária, estaçãozinha de 1896. As casas dos funcionários da ferrovia, os antigos galpões das indústrias Matarazzo, de 1930. Além desses edifícios históricos, há outros associados às áreas de educação, serviços e lazer. O Colégio de Menção, a Escola Municipal Ana Novaes, o Poupa-Tempo de Avaré, o Supermercado São Roque, o Terminal de Ônibus Urbano e a Reserva Ecológica Horto Florestal, que atraem grande fluxo de pessoas para a região. A avenida ainda é muito utilizada por cidadãos como local de caminhada e corrida nas primeiras horas da manhã e no final da tarde e noite. Os resultados obtidos na aplicação do ICANN na Avenida Major Rangel mostram as notas de todos os indicadores e suas respectivas categorias, bem como a nota final do ICANN. A avaliação da área de estudo resultou em uma nota que foi de 1 ponto, insuficiente para o ICANN. Dentre as categorias analisadas, aquelas que obtiveram as piores avaliações foram atração, segurança pública e ambiente, considerados insuficientes. Ao observar a categoria calçada, composta pelos indicadores pavimentação e largura, a nota final do objeto de estudo foi suficiente, ou seja, a área necessita de intervenção prioritária a curto prazo. Dentre os problemas relacionados ao indicador pavimentação, destacamos muitos buracos,
desníveis, mobiliário urbano ou árvores dificultando passagem de pedestres. E em relação ao indicador largura, identificamos que as calçadas deste recorte espacial apresentam falta de acessibilidade e dimensões irregulares. Ao analisar a categoria mobilidade, composta pelos indicadores dimensões das quadras e distância a pé ao transporte, a nota final foi suficiente. O indicador dimensões de quadras mostrou que os problemas encontrados foram as grandes dimensões de algumas quadras, trecho D1 e F1, que chegaram até 300 metros de extensão. Contudo, a nota parcial deste indicador foi suficiente. No indicador distância a pé ao transporte, nas primeiras quadras do segmento A1, A2 e B1 e B2, a distância é considerada suficiente, pois se encontram próximos do terminal urbano da cidade. No restante do percurso, o conceito foi insuficiente. Não há pontos de ônibus, nem áreas de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo, rebaixando o conceito para insuficiente. A categoria tração foi considerada insuficiente, composta pelos indicadores fachadas fisicamente permeáveis, fachadas visualmente permeáveis, uso público diurno e noturno e usos mistos. A nota final obtida foi insuficiente. Apesar de haver edifícios com os usos, serviços e moradia, há muitas fachadas cegas e muro altos, sem aberturas no percurso analisado. Fachadas fisicamente permeáveis e visualmente ativas são em número muito baixo. O indicador uso público diurno e noturno do segmento também foi considerado insuficiente. Apesar de haver duas faces de uma mesma quadra apresentar uso público, o poupa-tempo de uso diurno e o supermercado São Roque de uso diurno e noturno. Quanto ao indicador usos misto, observou-se que mais de 50% dos lotes são vazios, sem construção ou com construção abandonada. Destaca-se que o edifício da antiga estação férrea da cidade encontra-se abandonado e a calçada está deteriorada, coberto de grama e terra. Ao analisar a categoria segurança viária, sua pontuação final foi considerada suficiente, composta pelos indicadores tipologia de rua, que obteve a nota parcial de suficiente, e o indicador travessia de rua com a nota classificada como boa. A razão dessa pontuação relaciona-se à tipologia do eixo viário, que pela Avenida Major Rangel é uma rua arterial, com calçadas segregadas de grande fluxo de veículos motorizados, velocidade regulamentar de 40 km por hora. É considerada ideal para avaliação da caminhabilidade. Entretanto, deve-se destacar que alguns segmentos, como os trechos E3 e F2, não há calçadas. Os pedestres disputam espaço com os veículos. Há somente 4 travessias semaforizadas nos segmentos analisados. Sobre a acessibilidade, nota-se a falta de rampas, acessos adequados. As rampas existentes constam com dimensões irregulares e falta de piso tátil e alerta. Os dados referentes à segurança pública mostram que a área contribui negativamente para a segurança dos pedestres. Por isso, foi avaliada como insuficiente. As notas dos 2 indicadores que compõem esta categoria foram insuficientes, tanto para a iluminação e fluxo de pedestres diurno e noturno. As análises mostram que os problemas estão relacionados aos pontos de iluminação que se encontram nas ilhas, que separam os eixos carroçáveis e os pontos de luz, não são voltados para os pedestres que transitam na calçada, configurando em uma calçada escura e insegura aos pedestres. Ainda assim, há pequeno fluxo de pedestres no período noturno, bem como nas primeiras horas da manhã, quando o segmento é usado para a prática de caminhadas e corridas. Na categoria ambiente, pôde ser observado o grande fluxo de veículos motorizados, fator esse que contribui para o alto nível de poluição sonora. Em relação ao indicador sombra e abrigo, foram
identificados a presença de poucas árvores e marquises. Fator este que contribui negativamente para a avaliação da caminhabilidade, pois a cidade é considerada de clima quente e as áreas sombreadas traz maior conforto ao pedestre. O indicador limpeza foi o único avaliado como bom. Os demais indicadores que compõem esta categoria foram avaliados como insuficiente. Os resultados do trecho avaliado com o ICAM insuficiente mostram a necessidade de se implantar melhorias em diversos aspectos que envolvem o ambiente de caminhada. O baixo número de pedestres na área também pode estar associado aos fatores identificados nesta pesquisa. Ao aplicar a metodologia do ITDP, pôde-se observar quais foram os elementos que contribuíram positivamente e negativamente para que o eixo viário se torne mais favorável à caminhada. Ao analisar os resultados, evidenciamos que o trecho possui baixa qualidade, sendo insuficiente para a caminhabilidade, necessitando de ações de curto prazo para incentivar mais pessoas a caminhar neste local. A falta de iluminação adequada, o baixo fluxo de pedestres nos horários diurno e noturno, a escassez de arborização, a ausência de fachadas fisicamente e visivelmente permeáveis, pouca diversidade de uso do solo e ausência de uso público noturno estão associados às categorias atração, segurança pública e ambiente, que obtiveram os piores resultados, fatores que contribuíram negativamente para esta avaliação. Agradeço pela oportunidade de poder apresentar os resultados desta pesquisa. Obrigada.